Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de uma das, se não a maior franquia de jogos de survival horror e uma das minhas franquias de games favoritas. Hoje é dia de Resident Evil. O jogo original foi lançado em 1996 para PlayStation e a partir daí foi relançado com várias versões para várias plataformas. Mas esse game recebeu um remake em 2002, lançado para o GameCube. E esse game passou a ser considerado pela própria Capcom como o oficial. Trazendo pequenas mudanças na sua narrativa, Resident Evil 1 Remake é o que está na cronologia oficial da série. Por isso, o vídeo aqui é sobre ele. Depois do seu primeiro lançamento, o jogo recebeu também várias versões para várias outras plataformas com o passar dos anos. E a que foi jogada aqui é a versão remasterizada em HD de Resident Evil 1 Remake, lançado na coletânea Origins Collection para Xbox One. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. Para muito disso, eu já fiz um vídeo aqui apresentando a franquia Resident Evil, que vai ter o link na descrição. O foco aqui é a história principal, sem nada muito extra, mas em Resident Evil 1 existem duas jornadas, uma com Jill e outra com Chris. E como os dois personagens fazem coisas iguais em vários momentos, eu vou dar uma certa adaptada para uma narrativa melhor e para um encaixe melhor no cânone da franquia. Então eu vou tomar uma grande liberdade narrativa aqui, só para encaixar tudo melhor. Por isso também as cenas do game aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. Então com tudo isso explicado, finalmente, agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa no dia 24 de julho de 1998. Nas montanhas Arklay, na zona florestal a noroeste de Raccoon City. A equipe Bravo dos Stars, o serviço de resgate e táticas especiais da polícia de Raccoon, está desaparecida há cerca de 24 horas. Sem contato com seus companheiros, a equipe Alpha se mobiliza para uma busca. Acontece que a equipe Bravo tinha sido enviada para essa região para investigar casos bizarros de assassinatos que estavam sendo inclusive relacionados com suspeitas de canibalismo. Mas o contato foi perdido. Sendo assim, entra em ação a equipe Alpha, formada pelo atirador Chris Redfield, a especialista em arrombamento Jill Valentine, o piloto Brad Vickers, o supervisor de armas Barry Burton, o técnico em equipamentos e veículos Joseph Frost, e o líder do esquadrão e de toda a Stars, Albert Wesker. O grupo faz buscas nas montanhas Arklay e encontra o helicóptero da equipe Bravo. O helicóptero estava abandonado. E tudo que eles encontraram foi o corpo morto do piloto Kevin Dooley. A equipe Alpha continua as buscas pela floresta, mas as coisas só pioram. Vasculhando a área, Joseph Frost é atacado por cães extremamente raivosos. Jill Valentine fica sem reação quando vê os cães. Eles estavam em carne viva. Eles eram cães zumbis. Os cães atacam Jill, mas ela é salva por Chris Redfield e a dupla começa a correr. O problema é que enquanto fogem, eles avistam o helicóptero dos Stars batendo em retirada. O piloto da equipe, Brad Vickers, fugiu de medo, abandonando seus companheiros. Os cães estavam quase alcançando Chris e Jill, mas eles são salvos por Albert Wesker. E assim, Chris, Jill, Wesker e também Barry correm o máximo que podem até encontrar uma mansão ali no meio da floresta. Assim, eles entram, pensando que estavam a salvo. Mas mal sabiam eles que esse era só o começo do pesadelo. Jill, Barry e Wesker entram juntos na mansão, mas Chris não está com eles. O trio fica assustado com tudo aquilo e Jill até queria voltar para procurar Chris,
mas o momento é interrompido pelo barulho de um tiro vindo da sala ao lado. Enquanto Wesker fica para trás no saguão principal da mansão, Jill e Barry vão para investigar. Eles entram num tipo de sala de jantar enorme, e ali Barry encontra rastros de sangue. Enquanto Barry analisa o sangue, Jill segue em frente, e no corredor ao lado ela se depara com uma visão horripilante. Uma criatura devorando o membro da equipe Bravo, Kenneth G. Sullivan. Essa é a primeira visão de um zumbi. Jill volta correndo avisando Barry e ele consegue matar a criatura. Os dois estavam chocados com o que estava acontecendo. Tudo que eles podem fazer é voltar e relatar isso a Wesker. Mas ao voltarem para o saguão principal, Wesker não estava mais ali. Jill e Barry procuram em todo o saguão e não encontram Wesker em lugar nenhum. Primeiro Chris, agora Wesker também desapareceu. Sem escolhas então, eles decidem se separar para procurá-los. E enquanto Barry volta para investigar mais pela sala de jantar, Jill vai para a sala do outro lado da mansão. Sendo assim, eles se separam, combinando de se encontrarem ali no saguão principal caso algo aconteça. Enquanto tudo isso acontecia, Chris estava sozinho, chegando por outra entrada da mansão. Ele consegue chegar até o saguão, mas não tinha mais ninguém ali. Tudo que ele encontra é uma pistola deixada para trás por um dos seus companheiros. Sem escolha, Chris começa a investigar a mansão sozinho, em busca dos outros. Uma investigação cheia de confrontos contra zumbis por todos os corredores da mansão. Enquanto isso, Jill tem experiências semelhantes ao encontrar com zumbis em todo lugar, desde corredores e até em armários e banheiros. O que Jill encontra também são itens que podem ajudar no avanço, como gemas, emblemas, principalmente chaves e até armas. Mas a mansão era gigante e cheia de armadilhas, e ao pegar uma espingarda num tipo de escritório, quando Jill tenta voltar para o corredor, ela fica presa numa antessala, e antes de ser esmagada, ela é salva por Barry, que escutou aquele barulho. Barry evitou que ela se tornasse um sanduíche de Jill. De volta ao saguão principal então, Jill e Barry entendem que aquele lugar não é seguro, nem para eles. Então a melhor coisa a se fazer é acabar com as buscas e procurar uma rota de fuga. Por outros caminhos da mansão, Chris continua à procura dos seus companheiros da equipe Alpha, mas quem ele encontra são dois sobreviventes da equipe Bravo, Richard Aiken e a enfermeira novata Rebecca Chambers. O problema é que Richard foi mordido por uma cobra venenosa, que segundo ele era gigantesca. Richard precisa de medicamentos urgente, e Rebecca diz a Chris que deve existir uma sala de enfermaria nesse local. Chris vai até a busca dos remédios, mas quando volta, era tarde demais. Richard não aguentou e morreu no local, e Rebecca não estava mais ali. Jill, por outro lado, encontrava também outro membro da equipe Bravo, morto. Ela encontra o corpo todo estraçalhado de Forrest Speyer, que estava num tipo de varanda, e do seu lado tinha um lança-granadas. Então Jill leva a arma, já que Forrest não vai mais poder usá-la. Jill encontra em várias partes também documentos dos antigos funcionários daquela mansão, indicando que, aparentemente, existiam cientistas naquele lugar, que faziam alguns testes até com animais, como os cães. E depois de algum tipo de incidente que aconteceu ali no dia 11 de maio, mais de 2 meses antes desses acontecimentos, alguns animais e funcionários começaram a agir de forma estranha. Nas suas buscas, Jill encontra Barry num dos quartos analisando documentos também, que falavam de sobreviventes. Mas alguns desses arquivos tinham partes rasgadas. Aparentemente, alguém não queria que aquilo fosse mostrado para mais ninguém. Enquanto isso, Chris também encontrava o corpo de Forrest.
Mas diferente do que aconteceu quando Jill o encontrou, dessa vez Forrest se levanta. Ele se transformou num zumbi e, sem escolhas, Chris é obrigado a acabar com o antigo amigo. Seguindo pela mansão, Chris encontra um tipo de bar, inclusive com um piano, onde ele tenta até tocar algumas notas, mas ele não é nenhum pianista. Só que o som atrai Rebecca Chambers, ainda triste pela morte de Richard, e ela sabe tocar piano. Rebecca então toca a partitura que tinha ali, a música Moonlight Sonata. E ao tocá-la perfeitamente, Rebecca acabou abrindo uma passagem secreta na parede ao lado. A mansão tinha mais passagens, armadilhas e segredos do que qualquer um pudesse imaginar. Chris então encontra ali o diário de um homem chamado George Trevor, que foi o arquiteto daquela mansão. E aparentemente ele tinha sido feito de refém naquele local, ele e a sua família. E George Trevor indica que realmente existem várias passagens secretas, até mesmo num dos cemitérios da propriedade. Assim, Chris continua seguindo os rastros escondidos e encontra uma chave atrás do relógio da sala de jantar. Uma chave que o leva até o local onde estaria a cobra que envenenou Richard. E quando Chris entra ali, ele vê que o monstro era realmente colossal e assustador. Chris corre e encontra pelo caminho 4 máscaras bizarras. E então, no cemitério, com tumbas abertas como se os mortos tivessem se levantado dali, Chris segue por um caminho embaixo de uma grande lápide, num tipo de mausoléu onde existiam encaixes para aquelas máscaras em pedestais. E aquilo libera um caixão. Dele sai um zumbi com a pele vermelha. Era um Crimson Head, que era ainda mais violento e ágil do que todos os outros zumbis dentro da mansão. Então, depois de acabar com o monstro, Chris encontra, dentro daquele mesmo caixão, um tipo de emblema num formato octagonal, que parecia até com um guarda-chuva aberto. Em inglês, um umbrella. Enquanto isso, Jill avançava pela mansão também, e encontra o corpo sem vida de Richard Aiken. E sem saber o que a esperava, Jill avança e encontra a causa da morte do antigo companheiro. Era a gigantesca cobra, a criatura chamada de Yawn, que agora a ataca. Mas Jill usa o lança-granadas e consegue afastar o monstro, pelo menos por enquanto. Jill continua e encontra um portão destravado para uma área externa da propriedade. Um caminho que ela segue até uma pequena cabana. Ali dentro, ela encontra um pedaço de uma foto rasgada. Uma foto de família, com escritas de uma garotinha procurando pelos seus pais. O nome dessa garotinha era Lisa Trevor. E quando Jill tenta sair da cabana, ela é atacada por um tipo de monstro. E que era até mesmo a prova de balas. Então Jill apenas corre dali. Jill volta para a mansão e por outro caminho externo, ela encontra um grande jardim e um tipo de piscina imensa. Mas usando uma alavanca, ela abre uma comporta que libera água, se tornando um tipo de cachoeira para a parte de baixo. E assim ela atravessa para o outro lado e para a parte baixa do jardim, onde vê a cachoeira que se formou. Passando por mais criaturas como corvos e mais cães raivosos, Jill chega numa residência de madeira. Não tão grande como a mansão, mas não tão pequena como a cabana. E investigando um pouco mais por ali, ela escuta atrás de uma porta a voz de Barry, como se ele estivesse falando com alguém. Não dava para ouvir a outra pessoa, mas Jill escuta Barry falando sobre um acordo e dizendo que não era necessário destruir os Stars. Ele também menciona a sua família e depois de uma certa hesitação, ele diz que vai fazer a sua parte. Jill acha estranho isso e entra naquele quarto, mas encontra apenas Barry. E ao questionar sobre ouvir ele falando com alguém, Barry diz que estava falando sozinho, um hábito que veio com a idade.
Jill acha isso suspeito, mas por enquanto não faz nada. E só pergunta se ele estava bem. Então Barry sai dali, dizendo que vai tomar um ar. Assim, Jill fica para investigar melhor esse quarto, e ela encontra um tipo de passagem secreta atrás de uma estante de livros, um tipo de escotilha, e ao descer por ali, ela encontra um laboratório subterrâneo. Depois de abrir o caminho, dentro daquela mesma residência de madeira, Chris Redfield investiga o local e acaba agora encontrando aranhas gigantescas. Nesse local, até as abelhas pareciam infectadas e o atacavam. E ele também encontra registros de uma planta infectada com um tipo de vírus infectada por acidente com algo chamado T-vírus. Mesmo assim, Chris continua investigando e por uma passagem secreta num dos quartos, ele encontra a tal planta infectada. Era uma imensa planta carnívora que simplesmente o ataca. Com o barulho, Rebecca Chambers encontra Chris sendo capturado por um tipo de tentáculo da planta carnívora. Então Chris lhe entrega os arquivos que encontrou, onde tinha informações para a criação de um veneno que mataria a planta gigante. Então Rebecca faz isso numa sala de medicamentos e produtos químicos ali ao lado, criando assim o V-Jolt. E o jogando nas raízes, ela salva a vida de Chris, que, com uma espingarda, termina o trabalho e destrói a imensa planta carnívora. Ao sair dali, Chris agradece Rebecca, e ela diz que estava atrás dele porque ela pegou o rádio de Richard e há pouco tempo ela ouviu uma transmissão de Brad Vickers, o piloto da equipe Alpha, que aparentemente ainda estava sobrevoando a mansão. Mas ela não conseguiu fazê-lo ouvir. Então Chris fica com o rádio, enquanto Rebecca diz que vai aproveitar aquela sala com medicamentos para conseguir fazer algo útil. Só que, enquanto Rebecca fica por ali, Chris tenta continuar a investigação, e perto da saída daquela residência, ele escuta tiros. Ao ver quem estava disparando, Chris encontra Albert Wesker, o líder dos Stars. Wesker diz que se separou de Jill e Barry para procurá-lo, e Chris estava aliviado ao ver o seu companheiro ainda vivo. Wesker também diz que eles devem investigar mais aquela área para entender melhor toda essa situação. E Chris concorda. O problema é que Chris não foi mais visto a partir daí. Enquanto tudo isso acontecia, Jill continuava avançando naquele laboratório subterrâneo e até submerso, porque ela encontra tubarões gigantes afetados também. Mas aquele lugar parecia ser só uma parte de algo muito maior. Então Jill volta para a residência e segue em direção à mansão. No caminho, ela até encontra munição e kits médicos deixados por Barry para ela. Só que o mais estranho é que, ao avançar, ela encontra um rádio dos Stars caído. O rádio que vimos que estava com Chris. Só que Jill não sabia disso e só acha bizarro, mas espera que o rádio ainda funcione. O problema é que as coisas começam a piorar, porque quando Jill volta para dentro da mansão, uma nova espécie de criatura a ataca. Um tipo de réptil caçador. Era um Hunter. E essas criaturas infestaram o local. De qualquer forma, ela continua encontrando novas passagens. E numa delas, inclusive, num tipo de poço, Jill encontra uma lápide e um diário. Era um outro diário de George Trevor. Acontece que George era um arquiteto brilhante e foi contratado por um homem chamado Oswell E. Spencer, um dos fundadores de uma empresa farmacêutica chamada Umbrella. Oswell contratou George Trevor para construir a sua mansão em Raccoon City. Essa mesma mansão, a mansão Spencer, nas montanhas Arklay. Spencer já tinha outra propriedade na Europa, a chamada Spencer Estate. E George deveria se basear nela para criar essa, mas com liberdade para adicionar salas escondidas e armadilhas. E no subsolo,
um grande laboratório. George fez essa construção por 5 anos e teve também participação em outra construção de Spencer, uma outra instalação na Antártida. O problema é que George Trevor sabia demais, e então Spencer o chamou para passar alguns dias na mansão como comemoração da inauguração. Só que, ocupado, ele mandou primeiro a esposa Jessica e a filha Lisa. E quando George chegou 3 dias depois, o local estava cheio de homens de jaleco. George até tentou encontrar sua família para fugir dali, mas sem sucesso. E então ele entendeu que esse era o seu fim, principalmente quando ele encontrou uma lápide com o seu próprio nome cravado nela. E assim, George Trevor morreu como prisioneiro na própria mansão que ele construiu. Depois de ler o diário de George, Jill continua investigando e encontrando passagens com mais criaturas, desde aranhas enormes a zumbis de pele vermelha, até que ela encontra a biblioteca da mansão. Só que quem a encontra ali é aquela cobra gigante, a Eon. Jill tenta fugir, mas acaba encurralada. E sem outra opção, ela usa todo o seu arsenal, atacando com o lança-granadas, o mais rápido que pode, e finalmente matando a gigantesca criatura. Jill então continua, encontrando um tipo de sala de reuniões e nela um e-mail impresso enviado ao chefe da segurança no dia 22 de julho, 2 dias antes. Aquele documento revelava que o chefe de segurança deveria atrair os Stars para a mansão, para assim conseguir dados de combate com as BOW, as Bioorganic Weapons, ou armas bioorgânicas. O único BOW, ou BOW, que não seria usado por enquanto pelo menos, seria o Tyrant T-002. Esse, inclusive, era um e-mail da diretoria da Umbrella Corporations. Jill encontra também mais diários de George Trevor, indicando mais caminhos escondidos pela mansão, e conseguindo acesso à chave do escritório particular do próprio Oswell Spencer. Então ali, dentro do escritório, Jill vê vários livros científicos relacionados à biologia humana e animal. E também encontra um emblema com o símbolo do guarda-chuva, o símbolo da Umbrella. Assim, ela lembra de ver outro emblema igual numa das portas que levava para a área externa. E então ela segue pelo jardim, e no caminho, Jill escuta uma tentativa de contato de Brad Vickers pelo rádio, mas ele não a escuta. De qualquer forma, Jill avança, e no jardim ela consegue restaurar o funcionamento de um pequeno elevador, e encerrando o fluxo daquela cachoeira, ela encontra uma passagem para uma espécie de mina subterrânea. Entrando no local, ela encontra alguém ali dentro. Era Enrico Marini, o capitão da equipe Bravo. Enrico diz que os Stars estão acabados. E Jill deveria ter cuidado, porque um deles é um traidor trabalhando para a Umbrella. E que a empresa farmacêutica não é o que diz ser. Mas antes que Enrico pudesse falar mais alguma coisa, alguém surge pelas sombras e sem que Jill veja, ele atira e mata Enrico. Se questionando quem poderia ser o traidor dos Stars, Jill continua avançando por aquelas minas e encontra Barry Burton. Barry diz que ouviu os barulhos e foi até ali para investigar. E então juntos eles avançam e encontram um elevador de carga. Assim eles decidem descer para ver até onde isso iria levá-los. Mas ao chegar no ponto mais fundo daquela mina subterrânea, eles escutam barulhos, como se fossem lamúrias. Então Jill vai investigar, enquanto Barry ficaria para cuidar da saída. Só que quando Jill volta sem respostas sobre o barulho, Barry pega o elevador de carga e sobe, deixando Jill sozinha para trás. Sem escolhas, Jill é obrigada a seguir em frente para encontrar outra saída dali. E no caminho, ela encontra de onde vêm aquelas lamúrias.
era aquela criatura, aquele monstro que ela tinha encontrado na cabana pouco tempo atrás. E a única coisa que Jill pode fazer é fugir. Ela encontra um mecanismo que abre uma passagem no meio daquele labirinto que é a mina subterrânea. E assim Jill avança por um tipo de caverna. Um local totalmente bizarro, cheio de velas e bonecas. Um local que deveria ser uma espécie de esconderijo. E ali Jill encontra mais fotos e documentos. Aquilo era de uma criança, de Lisa Trevor, a filha do arquiteto George Trevor. Acontece que George foi recrutado por Oswald Spencer para construir essa mansão em 1962. E em 1967, quando a sua filha tinha apenas por volta de 5 anos, Lisa e sua mãe Jessica foram capturadas e usadas como primeiras cobaias ali nos laboratórios da mansão. Elas foram injetadas com versões diferentes de um mesmo vírus, o vírus progenitor. Jessica, a mãe, foi infectada com o tipo A e Lisa com o tipo B. As duas foram submetidas a testes brutais a partir daí nos laboratórios subterrâneos da própria mansão Spencer, nas montanhas Arklay. O estado mental delas se deteriorava cada vez mais. Danos cerebrais foram causados e rapidamente Jessica teve reações negativas ao vírus, sendo considerada um fracasso. Assim, ela foi levada e executada. Mas Lisa foi considerada um sucesso. Ela reagiu melhor ao vírus progenitor, tendo a sua força física aumentada significativamente como consequência. Mas a sua deterioração mental piorava e ela chorava pela sua mãe. Inclusive, uma funcionária de Spencer foi encarregada de se passar por Jessica para mantê-la tranquila. Mas Lisa se tornou violenta e matou essa mulher, arrancando seu rosto, dizendo que ela tinha roubado o rosto da sua mãe. Lisa foi mantida ali, passando por testes com vírus e até com parasitas, até 1978, quando o Dr. William Birkin, o novo pesquisador-chefe da instalação, fez muitos novos experimentos nas habilidades adaptivas que a garota adquiriu. E a partir da sua infecção com o vírus progenitor, o Dr. Birkin iniciou seus experimentos que acabaram resultando na criação do G-vírus. O problema é que esses experimentos faziam o sistema imunológico de Lisa atacá-la, alterando ainda mais o seu corpo. Então não apenas a sua consciência e o seu intelecto foram afetados, mas também o seu corpo, a transformando totalmente nesse considerado monstro. Em 1995, a Umbrella tentou destruir Lisa, mas ela era praticamente imune a tiros, graças às suas capacidades regenerativas, agora dadas pelos experimentos com os vírus e os parasitas. Então ela foi mantida presa naquelas cavernas e naquela cabana, até os dias de hoje. Ou seja, aquele monstro que Jill encontrou era a própria Lisa Trevor. Jill consegue voltar para a mansão a partir da cabana. E pegando aquele outro emblema da Umbrella, ela vai até o saguão, onde usa os dois emblemas para liberar um caminho embaixo da escadaria principal. Um caminho para o subterrâneo, para o laboratório principal da mansão Spencer. Mas no caminho, Jill passa por um tipo de mausoléu com um caixão de pedra, onde ela encontra Barry. Jill então o confronta e o desarma, exigindo saber o que está acontecendo. Mas o momento é interrompido por Lisa Trevor, que aparece naquele local e se prepara para atacá-los. Sem escolha, Jill devolve a arma de Barry e os dois trabalham juntos para conter Lisa. Acontece que aquele caixão ali no meio era da mãe de Lisa. Então, com Jill liberando a tampa, Lisa finalmente consegue vê-la, pegando aquela caveira e se jogando nas profundezas daquelas cavernas, finalmente encontrando a sua mãe. E assim, Lisa Trevor não é mais vista.
De qualquer forma, com a possibilidade de Lisa voltar, Barry diz que vai ficar ali, enquanto Jill pode seguir em frente. Usando então uma passagem e ativando uma espécie de fonte, Jill chega no principal laboratório subterrâneo, o laboratório secreto da Umbrella. O local era imenso, um local de pesquisa e desenvolvimento, tanto que muitos mortos-vivos ali eram antigos cientistas, por isso haviam vários zumbis de jalecos. Jill passa a investigar todos os locais e encontra numa sala de raio-x uma carta de um homem chamado John, endereçado para sua amada, uma mulher chamada Ada. Aparentemente, John contava para ela como ele e praticamente todos ali começaram a sentir os efeitos do T-Vírus. E como foram perdendo a sanidade. E se ela quisesse saber mais das pesquisas, o laboratório estava cheio de evidências. E depois de consegui-las, ela poderia acionar o sistema de autodestruição para acabar com todos os BOWs existentes ali ainda. E se possível, ela deveria fazer com que esse incidente se tornasse público. Porque o mundo precisava saber o que realmente era a Umbrella Corporation. Por ali, numa espécie de sala de cirurgia, Jill encontra mais documentos reportando como foi a infecção. Como o corpo morto passava por uma reanimação forçada. E como alguns já transformados em zumbis entravam num aspecto dormente. E pela longa infecção do T-Vírus, eles se tornavam ainda mais fortes e violentos. Era o que acontecia com os Crimson Heads, por exemplo. Jill encontra também documentos, até na área de limpeza, onde um fax falava sobre o vazamento do T-Vírus, que infectou praticamente todos ali no laboratório e na mansão Spencer. Mais da metade dos cientistas e pesquisadores morreram imediatamente com o contato do vírus, e logo eles se levantaram com fome de carne humana. E espécimes estudadas como os Hunters agora estavam à solta. Muitos morreram naquele laboratório, e se isso vazasse, poderia se tornar uma epidemia, ou talvez uma pandemia. E numa das salas de reuniões do laboratório, Jill encontra um projetor onde provavelmente eram apresentados aos diretores da Umbrella os seus desenvolvimentos, os seus BOWs. Os cães eram chamados de Cerberus. Os tubarões eram os Neptunes. Existiam os Hunters, derivados de DNA de répteis. E o mais mortal era o Tyrant T-002. Mas numa foto da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Umbrella, Jill vê um homem que ela conhece, Albert Wesker. Outras descobertas que Jill faz é ao encontrar uma sala de segurança, onde as câmeras dos Stars mortos eram analisadas. Como por exemplo, a do agente Kenneth Sullivan, o primeiro a ser encontrado morto na mansão. Alguém analisava o comportamento e os ataques dos BOWs e reportava isso para a Umbrella. E um dos documentos encontrados por Jill dizia como era a estrutura daquela mansão. Como a mansão era só uma fachada para o laboratório no primeiro subterrâneo, com caminho até para um heliponto no fundo, na superfície. E o mesmo elevador que os levava para cima podia levá-los para baixo, no segundo subsolo, na divisão de pesquisa, com só alguns tendo esse acesso. No terceiro subsolo existia a área sanitária e a prisão, com só 3 pessoas tendo acesso: Smith, Ross e Wesker. E o quarto subsolo era o mais restrito, o local onde se encontrava o Tyrant T-002 e o T-Vírus. Jill continua investigando e encontra o dispositivo de autodestruição. E então ela entende que a Umbrella usava tudo aquilo porque era algo mais que uma simples empresa farmacêutica. Eles eram uma corporação de criação de armas biológicas. Jill então segue até o elevador principal e encontra Barry no caminho. E juntos eles vão até a área restrita, até o quarto subsolo.
E quando Jill entra no laboratório principal, ela encontra o responsável por tudo isso. Albert Wesker estava ali. Só que imediatamente quando Jill o vê, Barry aponta uma arma para ela. Mas Wesker explica. Barry só estava do seu lado porque ele ameaçou matar sua esposa e suas 2 filhas, caso ele não cooperasse. Ou seja, Barry estava sendo forçado. Ele não era o real traidor. Wesker era o traidor dos Stars. Na verdade, ele nunca os traiu porque ele sempre esteve com a Umbrella. Os Stars eram só os ratos de testes da Umbrella. Assim como toda a aparência de ser uma empresa farmacêutica, sendo que na verdade a sua maior criação era o que a Umbrella realmente fazia por debaixo dos panos, o T-Vírus, para a criação de armas biológicas. O problema é que o T-Vírus vazou, infectando as pessoas e as transformando em zumbis. Os zumbis não são BOWs, não são as armas que a Umbrella queria. Zumbis sem utilidade são só acidentes. Wesker ordena que Barry então o espere na superfície. E quando Barry sai, Wesker ri e explica que ele apenas fez Barry pensar que a sua família estava na mira da Umbrella, mas não era verdade. Na verdade, Wesker o usava para algo pessoal, porque nem tudo que ele faz é sob as ordens da Umbrella. O vazamento do T-Vírus fez com que a Umbrella enviasse Wesker para destruir todo o laboratório, fazendo parecer um acidente, acabando com as evidências das suas criações. Mas Wesker tinha os seus próprios planos. Ele iria usar tudo aquilo, os dados de atuação dos BOWs contra os Stars, por exemplo, para vender tudo isso para uma empresa rival da Umbrella. Ou seja, Wesker, além de trair os Stars, ele também traiu a própria Umbrella. E agora ele estava ali para roubar da corporação a sua maior arma. A maior criação do T-Vírus, do vírus tirano. Era o que ele chamava de forma de vida perfeita. A última arma biológica da Umbrella feita naquelas instalações. O Tyrant T-002. E depois de mostrar a criatura, Wesker se prepara para matar Jill. Mas ele leva um tiro de Barry que voltou depois de ouvi-lo. E assim Barry pede desculpas para Jill. E ela entende. O problema é que essa não era a hora de conversar, porque Wesker ainda estava vivo e consegue ativar um mecanismo para despertar o Tyrant. Só que ao despertar, o Tyrant acaba se virando, atacando e empalando o próprio Albert Wesker. O corpo de Wesker é jogado de lado, e agora o Tyrant era um problema que eles deveriam enfrentar. Mas o monstro rapidamente nocauteia Barry, então cabe a Jill conter a criatura. E com tiros de Magnum, ela consegue. Ela derrota a tal criatura perfeita de Wesker. Com tudo um pouco mais calmo agora, Jill analisa o corpo de Wesker e encontra um tipo de diário de outra pessoa. Acontece que naquele diário a pessoa contava sobre o sucesso na criação de outro vírus, algo mais potente que o T-Vírus. Acontece que um protótipo de vírus foi injetado numa cobaia nos laboratórios da Umbrella na França. E a cobaia nunca teve reação nenhuma, mas demorou 21 anos para que o vírus se manifestasse de forma ainda mais potente que o T-Vírus. Esse era o G-Vírus. Porque se o vírus T afetava o hospedeiro a nível celular, o vírus G afetava a nível genético. E essa análise, esse diário, pertencia ao Dr. William Birkin. Depois de ler isso então, Jill vai socorrer Barry, que estava machucado, mas estava bem. O problema é que ao perguntar por Wesker, Jill olha para onde estava o seu corpo e ele não estava mais ali. Independente disso, eles precisavam sair dali, porque nesse momento o sistema de autodestruição da instalação é ativado. Provavelmente pelo próprio Wesker.
Só que antes de seguir para a superfície, Jill vai até o terceiro subsolo, onde a indicação dizia que existia uma prisão. E conseguindo abrir o local, ela encontra Chris Redfield, que tinha sido capturado por Wesker. Por isso Jill tinha encontrado aquele rádio. De qualquer forma, com a reunião dos três, eles procuram uma saída dali. Nesse momento, Brad entra em contato pelo rádio, dizendo que é a sua última tentativa. O helicóptero já estava ficando sem combustível. Essa era a última chance de sair dali. Sendo assim, eles têm que correr para encontrar uma forma de mostrar sua localização para Brad. E na subida para a superfície, com os barulhos da autodestruição, Rebecca Chambers os encontra. E assim, os quatro seguem juntos a partir daí. Mas os monstros também os seguiam, e Jill é quem vai na frente para avisar Brad. Assim, enquanto Barry, Chris e Rebecca ficam na retaguarda, Jill chega no heliponto onde existe um sinalizador, e assim conseguindo atrair a atenção de Brad. Essa seria a saída de todos dali. Então os outros chegam finalmente na superfície. O problema é que o Tyrant também chega. Ele ainda estava vivo e estava furioso. Mas nesse momento, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Rebecca Chambers lutam juntos contra a criatura, usando todo o armamento possível. O Tyrant T-002 era uma arma muito superior às outras. Era para ser uma arma perfeita, extremamente forte e resistente, com um braço que era um tipo de garra e, até certo ponto, era capaz de obedecer ordens. Mas quando Brad Vickers chega com o helicóptero de resgate dos Stars e joga para os companheiros um lança-foguetes, Jill usa essa arma mais potente e dispara. E mesmo aquele monstro não resiste. E assim, Jill, Chris e os outros finalmente eliminaram o Tyrant de uma vez por todas. Assim, Brad finalmente os resgata. E todos, Chris, Jill, Barry e Rebecca, conseguem sair daquele pesadelo com vida. E agora, em segurança, eles observam a autodestruição de toda a mansão Spencer, junto com os laboratórios e outras instalações da Umbrella no local. Tudo é totalmente destruído, levando junto as criaturas horrendas que estavam ali. Mas o problema é que todas as provas de que a Umbrella tinha produzido isso foram destruídas com a mansão. Mesmo assim, com tudo mais tranquilo, a paz não é uma opção, porque a ameaça da Umbrella ainda é real. Mais vírus eram desenvolvidos. Então os sobreviventes do incidente nas montanhas Arklay terão que impedir a Umbrella a partir de agora. Ou seja, a luta estava apenas começando. Então, por enquanto, é desse jeito que termina a história. Mas a dúvida que fica é: quem liberou o T-Vírus para que tudo isso tenha acontecido? E a resposta é vista um dia antes, no prelúdio, em Resident Evil 0. Mas isso é história para outro vídeo. Lembrando que, como os cenários dos dois personagens, de Jill e Chris, não se complementam muito bem, algumas coisas nesse vídeo tiveram que ser livremente adaptadas para fazer mais sentido no cânone da série. E claro que esse é, na teoria, só o primeiro jogo da franquia. A partir desses eventos, muito mais coisa aconteceu, tanto antes como depois dessa história. Tanto que a história de Resident Evil 2 já foi feita no canal e o link para ela tá aqui na descrição. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.